Olá, esse é mais um capítulo da série Ladif Entrevista. O Ladif é um museu interativo de física da UFRJ. O meu nome é Florência Costa, eu sou jornalista, e hoje eu vou entrevistar a professora titular da USP, Alinka Lepini Cili, da área de física nuclear. Bom, eu queria começar, professora, com o seu histórico pessoal, né? Eu sei que a senhora nasceu na Hungria, em meio à Segunda Guerra Mundial, e que a sua família mesmo tem raízes na área de ciências exatas, se dedicava a isso. Então, eu queria que a senhora contasse um pouquinho essa sua história. Muito obrigada, primeiro. Agradeço o convite de dar essa entrevista. É um prazer e é uma grande honra. Então, de fato, isso é bem interessante, porque o meu bisavô, ele viveu no século XIX, nasceu em 1838, morreu em 1924, e ele era físico. Ele estudou na Alemanha, fez universidade na Alemanha e chegou a trabalhar com Clausius. Clausius é um nome importante na termodinâmica. Então, ele depois voltou para a Hungria e trabalhou em termodinâmica. Depois, ele tinha muitos interesses, virou linguista, e ele foi um dos fundadores e professores de uma escola técnica de engenharia, que depois virou a Escola Politécnica de Budapeste. Ele foi reitor da Escola Politécnica de Budapeste. O filho dele, meu avô, também foi professor e foi reitor da Escola Politécnica. Ele era engenheiro mecânico. E o meu pai também foi professor da mesma Escola Politécnica. Ele era engenheiro hidráulico. Então, do lado paterno, tem toda essa linha de físicos e engenheiros. Do lado materno, a minha mãe, eram 6 irmãos, ela era a caçula. Ela foi a única menina que realmente fez faculdade. Ela estudou química e fez doutorado em química. Então, naquela época, nos anos 30, ela já era doutora em química. Ela casou, teve 2 filhos, meu irmão e meu pai morreu no fim da guerra, em 1945, num bombardeio. Então, eu cresci... Ele participou? Não, quer dizer, participou não, ele era professor universitário e ele estava com os estudantes e teve um bombardeio americano e ele morreu no bombardeio. Pouco antes do fim da guerra, em março de 1945. Então, foi uma tragédia. Bom, então, na Hungria, nós vivemos até 1956, quando teve a Revolução Húngara, que foi derrotada pelos tanques russos, e aí a gente fugiu da Hungria, atravessou a pé fronteira e veio para o Ocidente. Mas, na Hungria, eu fiz até o ginásio, completei o ginásio. Eu sempre gostava muito de física e matemática, e minha mãe trabalhava como química. Chegamos no Brasil, viemos para o Brasil, na verdade, porque o irmão da minha mãe já morava aqui, desde 1948. Então, ele veio nos receber, nós chegamos de navio em Santos, no início morávamos com ele, depois fomos morar num apartamento só nós. Aqui em São E a minha Paulo, mãe né? trabalhando, meu irmão estudando e trabalhando, eu era privilegiada, eu só estudava. Ser mocinha e ser a menor teve certos privilégios. Então, Isso foi em São Paulo já, né? Já em São Paulo. A gente, desde o começo, veio para São Paulo e morou em São Paulo. Eu queria, não sei se dá tempo entrar em tantos detalhes, mas eu fui aceita num colégio de freiras, que era um colégio muito tradicional e chique de São Paulo, chamado Deso Azul, que eram freiras de origem belga, Colégio das Cônegas de Santo Agostinho. Sim. E minha mãe foi lá contar que nós éramos refugiados, sem dinheiro, chegamos agora, e as freiras simplesmente me aceitaram sem pagar nada, recebia uniforme, todo o material escolar, e, obviamente, elas não contaram para as granfinonas brasileiras que eu era uma refugiada que não pagava nada, entende? Então, eu fui tratada de igual
a gente era convidado em festas de 15 anos, que tem aquele convite dourado, e a gente não tinha roupa para pôr, mas aí a gente se virava, ia nas festas. Meu irmão era muito bonitão, fazia maior sucesso no meio da... A gente mal falava português, mas fazíamos sucesso. Pois é, essa questão da língua eu até ia perguntar, porque o húngaro é muito diferente, né? Pois É uma a gente língua chegou totalmente... aqui sem falar uma palavra de português. A minha avó mandou o boletim escolar. Não, eu só ia perguntar qual era a sua idade quando a senhora chegou aqui. Bom, quando cheguei aqui já tinha 15 anos. Ah, tá. É. Quando saí tinha 14, mas a gente demorou, porque era toda a burocracia. Bom, a gente não pagou a viagem. Em Viena tinha uma agência que recebia os refugiados húngaros e a gente era encaminhado para o país que quisesse, e aí demorou. Então, saímos em dezembro de 57 e chegamos em julho de 56 e ficamos 6 meses em Viena. Era também maravilhoso, porque não ia para a escola com meu irmão, a gente ficava só passeando, indo ao cinema, porque a gente tinha um cartão cinza de refugiado com o qual a gente podia entrar de graça nos cinemas, podia pegar transporte público de graça, e muitos restaurantes também davam comida de graça. Então, a gente viveu a vida que pediu para Deus, só ficava passeando. Mas aí, quando vocês chegaram no Brasil, eu imagino o choque Quando de chegamos chegar no num país... Brasil, a gente foi se informar o que tinha que fazer para poder continuar estudando. Sim. Bom, a Secretaria de Educação disse que nós tínhamos que passar um exame de adaptação de todas as matérias que não tínhamos estudado na Hungria. E as matérias que estudamos, mediante tradução do boletim escolar, eles aceitavam. Bom, tínhamos que fazer exame de português, geografia do Brasil, história do Brasil e latim, porque naquela época ainda estudava latim no ginásio. Bom, a gente nunca estudou latim, não falava português, era um horror. A gente ficava decorando nomes de rios, nomes de montanhas, nomes de cidades, nomes de bandeirantes. Eu achava um horror aqueles nomes de bandeirantes, porque tinha vários nomes, longos nomes. Difícil de memorizar, né? Difícil. Os nomes portugueses também são muito... Os nomes brasileiros, né? A gente mal entendia o que perguntavam e dificilmente falava, mas a gente foi fazer exame, o exame era oral, e a banca era uns amores de pessoas, com super boa vontade. Quer dizer, a gente passou todos os exames sem muito merecimento, entende? Mas com muita compreensão. Tinha meu irmão e eu e vários outros jovens refugiados, filhos de famílias que vieram para... Éramos umas 20 pessoas, e eles passamos. Aí comecei, no ano seguinte, em março, o científico no Desoazul, e olha, aí eu já não tinha dificuldade nas matérias tipo matemática, física, ciências, tinha dificuldade nas outras, e a maior dificuldade era em francês, porque nunca tinha estudado francês, e lá o francês já era nível de literatura, porque as crianças estavam tendo francês desde o primeiro ano do primário. Então, aí, de novo, passei com boa vontade da professora. Mas foi. Em quanto tempo a senhora aprendeu português? Que dá para dizer assim? Olha, no começo, na escola, eu só falava uma coisa. Eu não falo português, para cortar qualquer aproximação, entende? E assistia às aulas com muita atenção, tinha os livros e estudava muito. No último ano, talvez quando já estava no terceiro ano, eu já entendia e sabia falar mais ou menos, entende bem. Mas no começo eu não queria conversa com ninguém. Eu só falava, eu não falo português. E aí... E aí, aí depois na escola, como é que foi a sua descoberta de que queria a sua decisão de entrar para a física, de estudar na universidade? Eu acredito que a senhora tenha estudado na USP, né? Entrado para a USP. Como é que foi essa decisão, essa descoberta de que era física a sua escolha? Olha, eu tinha muitos interesses, então eu estava realmente na dúvida, porque eu gostava muito de história também. Eu fui fazer um teste
esses testes de Aptidão. psicólogos fazem de aptidão, de o que a gente deve fazer, e aí deu claramente que eram ciências exatas. Aí, meu irmão estudava química, minha mãe é química, e aí a minha mãe chegou para mim e falou, olha, você também devia estudar química, porque aí nós vamos ser 3 químicos. Ou naquele momento, caiu um raio na minha cabeça, eu não vou fazer química. Eu era muito do contra, sabe? Quando a mãe fala, você deve estudar química, você imediatamente entende o recado. Bom, mas não foi só isso, obviamente. Eu gostava mais de física, porque química era muito decoreba, sabe? Eu achava que tinha que fórmulas e fórmulas, e tinha que decorar muita coisa. Então, eu não gostava tanto de química. Então, eu gostava mais de física, mas inicialmente, eu tinha a intenção de ir para a escola politécnica, estudar engenharia. Achava que era mais desafiante, sabe? Sabia que tinha muito poucas mulheres. Aí a minha mãe ela foi ótima, porque ela trabalhava em fábricas aqui no Brasil. Ela era uma química, doutora em química, e ela, em todas as fábricas onde ela trabalhou ao longo da vida, ela era chefe do laboratório de química, entende? Então, e ela era chefe de um monte de homens, e ela dizia que era muito complicado, que no Brasil, trabalhar em fábrica em posição de mando para uma mulher era bastante estressante. Então, ela falou, não, minha filha, não vai para a poli, não vai para engenharia, vai para física, trabalha em pesquisa, seja professora, seja o que for, mas é mais interessante sendo mulher. Aí já vi o preconceito contra a mulher, entende? Foi a primeira vez que eu enfrentei assim, pelo relato da minha mãe, que era muito difícil ela ser chefe de muitos homens, ainda mais estrangeira e tudo, ela achava aquilo complicado. E na física, porque aí a sua iniciação lá na USP foi no momento em que a USP estava se iniciando também, né? Estava crescendo. Não, já... Sendo mulher lá na física. Em 1935, mas eu entrei em 61, quer dizer, tinha 30 anos, nem 30 anos, tinha 25 anos. Então, claro que naquele momento estava crescendo bastante. Todo ano aumentava o número de vagas, então foi engraçado que quando fiz o vestibular, nós éramos metade meninas e metade rapazes, não era muito menos. Mas muitas das meninas depois não foram para pesquisa, só foram para licenciatura e foram para educação, né, para dar aula. Agora, eu gostei muito da minha graduação, foi muito bom, o curso era ótimo, eu sempre me senti muito bem, lá já não tinha problemas de língua, e eu comecei a fazer iniciação científica desde o começo. Eu lembro que tinha outras 2 meninas que entraram comigo, e tinham vários laboratórios. O curso, vamos dizer, as aulas, a maioria das aulas era na Maria Antônia, na cidade, e na cidade universitária eram os laboratórios e os laboratórios de pesquisa. Então, a gente foi visitar vários laboratórios, e naquela época a física nuclear estava no auge, então a gente foi no laboratório do acelerador Van de Graaff e conversou com o diretor, que era o professor Oscar Sala, e falou que a gente queria fazer iniciação científica. Bom, nós fomos aceitas, inclusive vários meninos também. Tive uma tropa de quase umas 8 pessoas que começaram ao mesmo tempo a fazer iniciação científica. A gente fazia coisas bem bobinhas, mas eu achava tudo entusiasmante, sabe? Simplesmente a ideia de estar num laboratório. Então, fiquei os 4 anos trabalhando no laboratório, fazendo iniciação. Inclusive, o seu doutorado foi nesse laboratório? Também foi no Van de Graaff. A senhora podia explicar para quem é leigo o que é esse laboratório? Exatamente. Olha, o acelerador Van de Graaff foi uma coisa muito interessante, porque foi construído no Brasil, esse acelerador. Se alguém se interessar pela história da física nuclear, tem vários documentos
e acho que entra no Google e descobre. O professor Sala foi mandado, quando terminou o doutoramento na USP, ele foi mandado para os Estados Unidos, num laboratório onde se trabalhava com aceleradores para aprender a fabricar, produzir um acelerador tipo Van de Graaff. Então, ele passou vários anos lá, voltou e ele construiu esse acelerador no Brasil mesmo. Agora, o problema eram os financiamentos, entende? Eu li nesses documentos que o laboratório estava pronto e não tinha dinheiro para comprar equipamentos para fazer experiências, eletrônica, detetores, tudo isso. Então, ficou vários anos sem produzir realmente ciência, porque faltavam recursos. Era muito, muito difícil. Quer dizer, até hoje é difícil, mas naquela época era pior ainda. Naquela época não tinha FAPESP foi fundada depois, CNPq foi fundada depois, que isso ainda foi no fim dos anos 40, começo dos anos 50. Então, e esse laboratório era usado só para a área de física nuclear? Ele era um acelerador de íons? Sim, era um acelerador de íons, principalmente de íons leves. Tinha feixe de prótons, de partículas alfa, quer dizer, núcleo de hélio, deuterons. Talvez era capaz de produzir lítio e outros, podia produzir, mas as energias eram baixas, e à medida que você faz feixes mais pesados, a barreira coulombiana cresce e você realmente já fica difícil de alcançar e fazer uma reação nuclear, entende? Você acaba ficando muito na superfície. Então, usava mais os íons leves. Eu usei um feixe de prótons e os meus colegas também, a maioria usou feixe de prótons. Então, o acelerador que tinha 3 milhões de volts e tínhamos feixe de 3 MeV de prótons, que naquela época podia se fazer bastante coisa interessante, entende? E o tema do seu doutorado nesse laboratório, qual foi? Dá para explicar assim para quem é leigo? Era uma interface, na verdade, entre física atômica e física nuclear, porque eu bombardeei com prótons um gás de argônio. O argônio tinha uma certa probabilidade de capturar o próton e formar o núcleo de potássio, e o potássio estava num estado excitado e emitia raios gama. Então, eu media os raios gamas emitidos pelo potássio, e entre eles tem um raio gama que tem vida média bastante longa, de nanosegundos, que isso é uma vida média muito longa. Então, o potássio interagia com os elétrons do átomo de potássio. E ele estava recuando, porque ele capturou um próton e ele recuava no gás em que ele foi formado. E nesse gás ele fazia colisões e perdia esse próton, e quando ele perdia o próton, ficava uma camada fechada que o argônio, quando ele perdia um elétron, desculpe, nas colisões, a camada eletrônica podia variar. Quando ele perdia o elétron do potássio, ele era argônico, com a camada fechada e sem nenhum campo eletromagnético. Então, ele estava feliz e livre. Quando ele recapturava numa próxima colisão um elétron, aquilo criava um campo magnético forte na posição do núcleo e o núcleo começava a precessionar em torno daquele campo. Quer dizer, criava uma perturbação no estado nuclear, que tinha vida média longa, que variava com o tempo. E o que eu medi foi uma coisa muito interessante, medi isso em função da pressão. E o tempo entre as colisões depende da pressão. E deu um efeito ressonante nessa perturbação, onde a ressonância ocorria quando a frequência das oscilações, quer dizer, a frequência das colisões, era do mesmo ordem de grandeza da frequência de rotação. Foi um trabalho muito bonito,
que o José Goldenberg foi da banca, ele falou, olha, isso é a tese de doutorado mais bonita que eu vi até agora no Instituto de... não, nem era Instituto de Física ainda, não, já era Instituto de Física em 72, no Instituto de Física, eu fiquei super contente, mas era uma coisa meio física atômica, meio física nuclear, entende? Porque as colisões atômicas, chamada interação hiperfina, então era uma fronteira de duas áreas, bem bonita. Entendi. E naquela época, qual era o estado assim, da física nuclear brasileira, né? Naquele momento, em comparação com o mundo? Olha, naquela época, o próprio mundo ainda não estava tão avançado, não tinha acelerador de energias muito altas, quer dizer, estou falando da física nuclear, não de partículas, não estou falando de a física nuclear. A gente ainda estava competitivo, fazia coisas comparáveis, entende? O atraso veio nas próximas décadas, onde o pessoal foi fazendo aceleradores de energias cada vez maiores, e a gente comprou o Pelletron em 1972, instalou. O Pelletron, naquele momento, ainda era competitivo, e depois foi ficando para trás. Eu até vou perguntar do Pelletron. Porque até hoje a gente consegue fazer coisas interessantes, porque até hoje, por exemplo, as reações nucleares que você faz perto da barreira coulombiana são muito mais complexas e tem muito mais interações e nuances do que em colisões de energias mais altas. Em colisões de altas energias, é uma reação direta, instantânea, e não tem, o mecanismo de reação não tem interesse, entende? Sim. Você pode fazer outras coisas, mas o mecanismo das reações nucleares ainda é mais interessante a baixas energias. E também tem a astrofísica, que a gente pode fazer muitas reações de interesse astrofísico que precisa de baixas energias. Então, a gente ainda consegue fazer coisas, mas a física nuclear, assim chamada, foi para energias mais altas. Eu até ia perguntar do acelerador Pelletron, que fica na USP, né? Eu queria, porque a senhora formou um grupo de pesquisas no Pelletron, e eu queria, se a senhora pudesse explicar, então, o que é esse acelerador tão famoso, né? Mas que muita gente pode não conhecer porque não é da área. E qual foi esse trabalho de grupo de pesquisa que foi feito lá entre 75 e 92, se não me engano, né? Sim, sim. Então, o Pelletron consegue energias mais altas porque ele utiliza o princípio de um Van de Graaff. O Van de Graaff produz uma tensão no terminal e, se você ioniza um íon que está naquele terminal, quer dizer, tira elétrons e ele tem uma certa carga positiva, aquele terminal positivo repele e acelera, e esse feixe passa num tubo que está em vácuo e se produz um feixe positivo. Bom, a ideia do Pelletron, o Pelletron é um acelerador tipo tandem. Tandem são duas coisas, né? Então, no acelerador tandem, você tem uma fonte de íons, onde você faz um artifício para produzir íons negativos. Isto é, você pega um átomo neutro e cola mais um elétron nele. Isso, para alguns materiais, isso é bastante fácil. Ele não se incomoda de capturar mais um elétron. Aí você extrai isso da fonte de íons, colocando uma tensão positiva, você dá uma aceleração inicial e você injeta ele na região dentro do acelerador, onde ele começa a sentir a atração do terminal positivo. Ele é um íon negativo e sente a atração de um terminal positivo que está no meio do acelerador. Então, ele é acelerado uma vez por essa tensão de terminal. Lá no terminal, você arranca o maior número de elétrons que você consegue, fazendo ele passar por uma folha fina de carbono, chama stripper, que ele arranca os elétrons, ele vira positivo, e agora o terminal positivo vai acelerar ele mais uma vez, repelindo. Então, ele sofre o mesmo terminal positivo no tândem, dá duas acelerações, uma enquanto o íon é negativo e outra quando o íon passou a ser positivo. Então, esse que é o princípio. Então,
no acelerador Pelletron, o terminal tem uma tensão máxima de 8 milhões de volts, e a gente consegue produzir feixes de 50 a 60 milhões de eletronvolts, exatamente com esse artifício, arrancando bastante elétrons, e então a gente consegue dar energia muito maior e tem muito maior leque de possibilidades de fazer reações. Então, a gente... Ele está funcionando até hoje. Está funcionando muito bem. Tá funcionando. Eu vou querer depois falar alguma coisa que você não viu nas minhas transferências, que é o Vibraz, tá. que veio depois. Tá. Eu ia te perguntar sobre o seu pós-doutorado na França, que, se não me engano, é um trabalho relacionado com reações diretas com íons pesados, exatamente. Né? Eu fui na França, em Saclay, no Centro de Energia Atômica, CEA, e lá trabalhei no acelerador equivalente ao Pelletron. Então, tinha mais ou menos a mesma faixa de energia, mesmo tipo de equipamentos, mesmo tipo de detecção. Foi muito útil o meu pós-doutoramento desse ponto de vista, e comecei a estudar reações diretas de íons pesados usando um acelerador semelhante. Então, quando voltei em 75 para São Paulo, eu já fui trabalhar diretamente no Pelletron, que já estava instalado, funcionando naquela época, e aí comecei a pegar estudantes e ficamos estudando reações com núcleos de estrutura alfa. Estrutura alfa significa que você poderia descrevê-los como sendo um agregado de partículas alfas. Por exemplo, carbono 12, com seu Z igual a 6 e N igual a 6, poderia ser imaginado como 3 partículas alfas. Oxigênio 16 como 4 partículas alfas. Claro, eles não funcionam como tal, mas em alguns momentos, a partícula alfa, que é muito fortemente ligada, pode se manifestar, por exemplo, numa transferência, entende? Então, a gente, quando joga um núcleo com estrutura alfa sobre outro núcleo com estrutura alfa, aparecem anomalias. O espalhamento elástico, por exemplo, apresentava uma probabilidade. Normalmente, espalhamento elástico é muito provável em ângulos dianteiros, e à medida que você vai para ângulos mais traseiros, a probabilidade vai decrescendo. Mas esses núcleos apresentavam, de repente, uma subida na probabilidade em ângulos traseiros, que não era muito bem explicado. E aí os nossos teóricos, e aí entrou o Luiz Felipe Canto, entrou a tese do Leandro, entrou o Mahir Hussein, propuseram a ideia de que talvez fosse troca de partículas alfas entre esse par, entre o projétil e o alvo. E a gente fez muitas medidas desses espalhamentos elásticos e conseguia explicar sempre tanto a dependência da probabilidade com ângulo como com energia por meio dessas trocas de partículas alfas. Então, a gente, durante muitos anos, se dedicou, muitos alunos fizeram mestrado, doutorado, publicamos muitos artigos, fizemos apresentações em conferências. Isso foi um campo que realmente rendeu e produzimos muito. Só que, quando começaram os anos 90, já muitos laboratórios tinham feixes, não mais só de núcleos estáveis, mas também de núcleos radioativos. Eu fiquei com muita vontade de mudar de área. Então, em 92, eu pedi um afastamento e fui passar 2 anos na França, num grande laboratório que chama-se Grand Accélérateur National d'Ions Lourds, grande acelerador nacional de íons pesados, GANIL, que estava começando a funcionar no fim dos anos 80, estava bombando, estava muito interessante, e eu passei 2 anos lá, levei as minhas 2 filhas. Bom, em 72 e 74 nasceram, do meu casamento com Jacques Lepine, nasceram 2 meninas, elas viveram comigo e, no meio tempo depois, a gente se separou, divorciou, mas quando fui em 92 para a França, elas vieram comigo, porque em São Paulo elas tinham estudado no Colégio Francês, no Liceu Pasteur. Elas tinham diploma de
curso secundário francês. Na Universidade de Caen foi reconhecido os cursos que as filhas tinham feito na USP. Elas puderam continuar os estudos delas. Não tiveram problema lá de se adaptar, né? Olha, foi muito mais difícil voltar com o diploma francês para a USP do que ir com... A USP não reconhece nada, nada. É impressionante. Nossa. Quer dizer, reconhece diploma de um curso terminado, mas no meio você fazer alguma coisa fora e voltar, isso aí tem que fazer exames de tudo, provar que você você pode ir para Harvard e Oxford e não vai ser reconhecido. Entendi. E aí a senhora voltou, depois ficou um tempo na França e voltou depois de quanto tempo? Depois de 2 anos, passamos 2 anos lá. Agora, os 2 anos foram muito frutíferos. Fiz trabalhos muito interessantes lá, conheci muita gente, conheci pessoas importantes, colaborei com muitos trabalhos, tanto assim que depois da volta eu continuei fazendo experiências no Ganil. Entre 94, quando voltei, e 2005, que foi a última experiência que fiz no Ganil, durante 10 anos eu estava propondo experimentos no Ganil, fazer experimentos, levando estudantes, voltando, analisando os dados em São Paulo, e os estudantes defendendo tese em São Paulo. Fizemos muitos trabalhos muito interessantes, né, no meio dessa colaboração. Mas, claro que não é a mesma coisa, porque o estudante, quando vai lá e passa 1 semana, 2 semanas, não acaba participando realmente, quer dizer, acaba mais como um espectador do que um participante, entende? Então, eu sentia muito a necessidade de fazermos alguma coisa, aumentarmos as possibilidades do Pelletron. E, para isso, a gente achou que tinha que ter feixe radioativo no Pelletron. Para isso, meu querido colega Mahir Hussein, que infelizmente faleceu em 2019, ele decidiu organizar um workshop e convidou vários cientistas estrangeiros dos Estados Unidos para discutir como fazer o Pelletron virar um laboratório mais competitivo. E a unanimidade foi que devia fazer feixes radioativos. Agora, a maneira de fazer ficou um tanto em aberto, mas surgiram várias ideias. E uma das ideias era colocar, depois do Pelletron, já numa linha de feixe, numa canalização onde passa o feixe estável do Pelletron, um sistema de 2 solenoides supercondutores. Isso já funcionava na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, e, inclusive, em 97, eu fui visitar aquele laboratório, tirei um monte de fotos, conversei muito. O workshop que o Hussein organizou foi em meados de 97, e fim de 97 já fui visitar lá. E tomamos a decisão que devia ser uma solução semelhante. Então, a gente começou a fazer os cálculos e fez uma previsão de como deveria ser. O pessoal de Notre Dame falou quais eram os problemas, o que daria para melhorar, e a gente fez uma proposta de compra. O Hussein fez um projeto para a FAPESP aprovou o nosso projeto, ganhamos o dinheiro e compramos os 2 solenoides em 99, eu acho. Em 2001, o Rubens, que tinha sido meu aluno de doutorado, que já era professor associado naquele momento, não, acho que era professor assistente ainda, viajamos para Estados Unidos, assistimos os testes dos solenoides e depois voltamos e em 2001, não, os testes 2003, os solenoides chegaram, foram instalados e desde 2004 começou a funcionar. E desde então funciona, foi o primeiro laboratório com feixe radioativo no hemisfério sul e até hoje é o único que funciona continuamente. A gente fez muitas teses, muitos trabalhos publicados e muitos convites para conferências e muitas citações. Então, a gente está com ótima produtividade. Eu tenho maior... Esse equipamento chama-se RIBRAS.
RIBRAS é abreviação, acrônimo de Radioactive Ion Beams in Brasil. Brasil com S, para virar RIBRAS com S. O RIBRAS é Radioactive Ion Beams e Sim. o RAS é em Brasil. Então, RIBRAS é conhecido, está no mapa dos aceleradores de feixes radiativos e é maior orgulho nosso. Interessante. A senhora também participou de muitas instituições científicas internacionais, né, como a IUPAP, União Internacional de Física Pura e Aplicada, tem uma atividade muito forte aí. Qual a importância disso para a física no Brasil, para a física nuclear no Brasil, para a física no geral, dessa participação, dessa integração? Olha, eu acho que é muito importante, muito importante. Isso foi fruto dos 2 anos que eu passei no Ganil, que eu passei a conhecer muita gente importante, e eu vou contar, na verdade, o chute primeiro dessa bola de neve, que depois acabou crescendo, aconteceu em 2003, eu já estava de volta, mas ainda estava indo muito no Ganil, todo ano ia fazer... 2003? 2003, 003. Tá. Isso é uma palavra que eu ainda não sei falar direito em português. O 13 meu é idêntico e confundo as pessoas. Imagina. Então, em 2003, não 13, eu estava numa conferência de física nuclear em Moscou e meu grande amigo, Mahir Hussein, me chama do lado e fala: Alinka, eu vou ter que falar com a Comissão International Advisory Committee, a Comissão Internacional de Aconselhamento dessa conferência. Você não quer vir comigo? Porque eu não quero ir lá sozinho. Falei, tá bom, eu fui. Ele foi lá porque ele queria avisar essa comissão que o Brasil estava interessado em organizar a próxima conferência nessa sequência de conferências, que chama-se Núcleos Collisions, colisões núcleo-núcleo, que é uma coisa interessante, porque vai de baixas até muito altas energias, porque no CERN também fazem colisão de núcleo com núcleo, chumbo sobre chumbo, próton sobre próton, então isso interessa de altas até baixas energias. E o Brasil estava se candidatando para fazer essa conferência em 2006 e fez, de fato, e foi maior sucesso. Ele foi lá e ele me levou. Essa comissão, naquele momento, estava discutindo que, numa certa comissão da IUPAP, precisava de um representante da América Latina ou da América do Sul. E várias pessoas dessa comissão me conheciam pessoalmente, conheciam o meu trabalho no Ganil, e falaram, mas a Linka a gente conhece, a gente podia convidar a Linka. Olha, quer dizer, você estar no lugar certo, no momento certo, era puro acaso. E aí eles me convidaram para participar do grupo de trabalho 9 da IUPAP, que é o grupo de trabalho de colaboração internacional em física nuclear. Então, eu fui representar a América Latina, nem é só o Brasil, a América Latina nessa comissão, e a primeira reunião que eu fui em 2005 dessa comissão foi em Vancouver, e de lá para cá, todos os anos, fui convidada para relatar atividades de física nuclear da América Latina em reuniões ao redor do mundo. Me fez viajar um bocado, foi muito bom. E muito importante aí. Então, isso me fez conhecer diretores de laboratórios grandes, me fez entrar num círculo realmente bastante seleto e importante da física nuclear internacional. Em consequência disso, me convidaram para representar o Brasil na OCDE. OCDE é esse organismo que o Brasil agora quer entrar, Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que é o clube dos países desenvolvidos. Eles têm um fórum, chama-se Global Science Forum, Fórum de Ciência Global, e esse Global Science Forum
formou um comitê internacional para falar sobre física nuclear, presente e futuro da física nuclear. E eu fui convidada a representar o Brasil nessa comissão. Então, fui de novo em várias reuniões dessa comissão importantes. Eu fui importante representar um país que não é dos países ricos, entende? Eu consegui colocar vários pontos que eram de interesse nosso, entende? Então, foi interessante. Sim, importante, né? Muito importante. Bom, em consequência dos meus aparecimentos nessas coisas, em 2009, eu fui convidada para ser membro da Comissão de Física Nuclear da IUPAP. A IUPAP é a União Internacional de Física Pura e Aplicada, que tem 20 comissões, uma para cada área da física, e a área de física nuclear não tinha, até aquele momento, nunca teve representante brasileiro, porque não conheciam os físicos, quer dizer, um pouco isso, eles acabam convidando as pessoas que conhecem. Como eu já estava por aí aparecendo, nem foi a SBF que me indicou, foi a IUPAP que falou para a SBF que queria que a Alinka Lepini fosse indicada, porque eles queriam que fizesse parte da comissão, entende? Quer dizer, entrei um pouco pelo caminho inverso. E, então, de 2009 até 2011, fui membro dessa comissão. Em 2011, a própria comissão me indicou e me elegeu para ser secretária da comissão, e, em 2014, a própria comissão me elegeu unanimemente para ser presidente da comissão para próximo mandato. Então, fui presidente dessa comissão entre 2014 e 2017. Foi uma época muito importante, porque em 2016 foram anunciados 6 novos núcleos superpesados, 6 novos elementos, e o anúncio foi feito sozinho pelo IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. E eles meio quebraram um acordo entre cavalheiros, não entre damas, mas entre cavalheiros, chamou a atenção para entre a IUPAP e a IUPAC, que previa que o anúncio deveria ser feito conjunto, porque quem descobre esses elementos hoje são físicos nucleares, não são mais químicos, entende? Você não produz um novo elemento num tubo de ensaio, em cima de um bico de Bunsen esquentando. Precisa energias muito altas para você passar de um elemento para outro. Só faz em aceleradores por meio de reações nucleares. Então, tabela periódica não é mais só dos químicos. A tabela periódica ficou dos químicos e dos físicos. E, em 2016, depois que esse anúncio foi feito, em janeiro de 2016, para grande chateação da IUPAP, começaram negociações entre as duas uniões e se decidiu fazer um protocolo sobre a colaboração entre esses dois organismos e como deveria ser o procedimento para reconhecimento de novos elementos. E a Comissão de Física Nuclear da IUPAP foi convidada a participar dessa elaboração desse protocolo. Então, nós tivemos um papel bastante importante, fizemos uma proposta de protocolo que depois foi discutida pelos órgãos mais altos e aceito, então, e publicado e seguido. Nesses mesmos 3 anos, enquanto era presidente da Comissão de Física Nuclear, eu também fui um dos vice-presidentes da IUPAP, e fui uma coisa que não é meu passado de feminista ativista que levou a isso, mas porque eles acharam que eu podia ser interessante, fui Gender Champion, que é campeão de gênero da IUPAP. Então, eu fui responsável para verificar se as conferências que eram patrocinadas pelo IUPAP, em todas as áreas da física, durante aqueles 3 anos, como era a participação de mulheres nas participantes, nas convidadas a falar,
naquelas que apresentaram contribuição oral, quer dizer, eu tive que verificar isso para todas as conferências. Verificamos que havia conferências com muito pouca participação, que eram verdadeiros clubes de cavalheiros, entende? E isso também gerou depois uma regra na IUPAP, que conferências que têm menos do que 10%, a gente não tem jeito de controlar quantas pessoas uma conferência vai ter de participantes, né? Mas o que a gente tem jeito de controlar, quantas pessoas participam das comissões organizadoras das conferências. Sim. Se lá tem muito poucas mulheres, vai ter poucas mulheres convidadas e vai ter poucas participação de mulheres. Então, agora é obrigatório ter pelo menos 10% de mulheres, mas isso é o mínimo aceitável. Se tem menos, não se patrocina. Sim. E o objetivo é subir para 20%. Então, estimula que as conferências deveriam ter 20%. E isso, nós tivemos um exemplo quando eu era presidente da Comissão de Física Nuclear, nos recusamos uma conferência muito popular e muito bem tida e tradicional de astrofísica nuclear no Japão, porque os números da comissão organizadora e na comissão internacional que aconselha quem deve falar, quem não sabe, tem uma comissão que indica mais ou menos como é que deve ser o programa, quais devem ser os temas e tudo. E lá praticamente não havia mulheres, entende? Aí eu fui falar com o organizador, mandei um e-mail, depois conversamos até por telefone, falei, olha, nessas condições não podemos aprovar. Aí ele aumentou bem esse número. Basta você falar, lembrar os cavalheiros de que isso é um assunto importante. Depois aprovamos. Interessante. E hoje, né, como é que a senhora definiria o lugar assim, da física nuclear brasileira nesse contexto mundial, hoje em dia? Olha, hoje em dia, na nossa área, primeiro vou falar em baixas energias, que é a área onde temos atividade experimental, teórica e experimental, e a minha área. Nessa área, nós temos bem vistos, conseguimos publicar todos os nossos artigos, até publicamos artigos em revistas de bastante renome, temos boas colaborações internacionais e a gente, porque fazemos bons trabalhos, entende? Não somos muitos, é um grupo relativamente pequeno, tanto experimental como de teoria, mas os teóricos são muito bem vistos, temos pessoas de muita qualidade, e os experimentais também são bem vistos. Agora, nas áreas de energias mais altas, que é física hadrônica e física de energias ultra-relativísticas, que já se faz no CERN, também temos grupos muito bem conceituados. Entende? Grupos brasileiros na USP, tanto no Rio como em São Paulo, USP como em Campinas, na Unicamp, tem grupos de energias ultra-relativísticas que trabalham no CERN, que são bem vistos e bem reconhecidos. Em física hadrônica, não temos experimentais, temos, que seria, vamos dizer, a energia não de CERN, mas energia de Jefferson Lab, feixes de elétrons de altas energias, para estudar a estrutura do próton, spin do próton, raio de próton, esse tipo de coisas. Isso não temos atualmente nenhuma atividade experimental, mas temos excelentes teóricos que têm muita colaboração internacional e tem. Então, eu acho que a física nuclear brasileira está muito bem, entende? Não temos que ter vergonha, apesar de termos dificuldades financeiras, estamos bem. Tanto assim que ganhamos o INCT, que é o projeto maior do CNPq. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia tem o INCT de Física Nuclear e Aplicações, entende? Então, estamos bem na fotografia, acho que nós temos... O balanço é positivo, né? O balanço é positivo, o balanço com certeza é positivo.
Tem mais algum assim? Eu ia perguntar, você chegou a voltar à Hungria recentemente? Teve Olha, algo? recentemente não, por causa da pandemia. Aham. A última vez que eu fui foi em 2019. Você quer perguntar política húngara? Prefiro não falar Não, sobre. não, era mais sobre a física mesmo, se tem alguma interação lá com esse campo. Tenho, porque em 2013, agora é 13, eu É. fui eleita para a Academia de Ciências da Hungria. Tive essa Ah, tá. honra. Em 2014, vou te mandar, inclusive, fotografia disso, que eu gostaria que Isso, postasse no Instagram, legal. porque lá a coisa é um pouco mais formal que aqui, deve ser. Não sei porque Uhum. eu faço parte da ABC, mas enfim, quando alguém é eleito membro, depois ele tem direito a dar uma palestra, todo mundo é convidado, na sede da academia, numa sala extremamente bonita, e depois a academia oferece um coquetel em honra do convidado, quer dizer, toda uma coisa bem formal, bem bonita. Em 2014 fiz lá chama-se Tomar Posse do Teu Assento, entende? Através Sim. de uma palestra, então é toda uma cerimônia. Uhum. Então, eu recebo convites, inclusive muitas vezes recebo convite para fazer avaliação porque lá a academia não é meramente uma coisa decorativa como no Brasil. Lá a Uhum. academia dá o dinheiro para pesquisa, a academia avalia atividades de pesquisa em física, então, não, nas ciências em geral, inclusive em Sim. física. Então, acabei de avaliar uma instituição de física nuclear em Budapeste, muito bem Ah, avaliada, inclusive. que Então, interessante. eu estou a par. Eles também têm muita interação internacional, eles estão Aham. trabalhando muito no CERN, eles estão. Ah, Tem, interessante. é. É, eu ia fazer uma pergunta que talvez fuja um pouco à área enfim, mas é uma curiosidade que eu tenho, né? Tem se falado muito na questão do uso da energia nuclear, nesse momento, hoje em dia, né, de necessidade de fontes energéticas e tal. Como é que a senhora vê o futuro Olha, da energia eu nuclear? acho que a energia nuclear é muito importante, eu sou totalmente favorável. Uhum. Mesmo a energia nuclear de fissão, que se usa atualmente em todos os países, inclusive no Brasil, tem um problema. Olha, o problema dos acidentes e o problema que tem alguns, quer dizer, o número de pessoas que morrem é desprezível, é pequeno comparado com o número de pessoas que morrem por causa da poluição e Sim. por causa quer dizer, o futuro do planeta me preocupa tanto. Eu acho que a energia nuclear é uma energia limpa, apesar de terem já acontecido desastres, mas que Sim. frequentemente são erros humanos e deve-se ter maiores cuidados e maiores, quer dizer, poderiam ter sido evitados, inclusive. E está cada vez mais seguro também, né? E está cada vez mais seguro, exatamente, está cada vez mais seguro. Quer dizer, eu sou totalmente a favor. Inclusive, o problema dos rejeitos do lixo nuclear que sobra, tem vários procedimentos que estão em testes hoje em dia de usar eles como combustível para aceleradores e transformar aqueles que têm vida média intermediária, quer dizer, longa, de anos ou dezenas de anos, ou em coisas muito longas, que então teriam uma atividade, ou principalmente em atividades, radioatividades de vida média muito curta, que rapidamente decaem, entende? Uhum. Então, está tendo muito investimento e muita pesquisa nessa linha, e eu acho isso é importante e sou totalmente favorável. Quer dizer, há uma ascensão, Obviamente, vai crescer essa vai área. crescer, deve crescer e cresce. Quer dizer, eu Uhum. acho uma besteira e hipocrisia por parte da Alemanha, que se diz verde e não tem, e compra energia nuclear da França, entende? Quer dizer, Sim. isso é uma tremenda hipocrisia. Uhum. Na Ásia, eu vi outro dia um gráfico, né, sobre quantos reatores estão sendo construídos lá. Na Ásia, na China, Índia, É, estão mergulhando aí nisso, porque precisa também atingir aquelas metas, né?
Exatamente, exatamente. Eles têm que parar de queimar carvão e coisas, sabe? Quer dizer, eu fiquei muito desapontada quando vi uma coisa recente, porque eu apresentava no IUPAP que no Brasil 90% é hidroelétrico Sim. e o resto, 4% é nuclear e um pouquinho de termoelétrica. Agora a gente caiu para 60% de hidroelétrica e praticamente 35% de termoelétrica. Isso é péssimo, isso é um horror. Uhum. Deve crescer o nuclear e tirar o termoelétrico, entende? Mas o Brasil está investindo nessa área da energia nuclear? Será que aqui vai crescer também? Olha, bom, Não agora sei. nada está crescendo, né, com o Bolsonaro. Estamos no momento ainda, mas vamos ver no Não futuro, sei, porque essa vamos ver. discussão está pegando, está aumentando, né? No cenário internacional, essa discussão sobre energia nuclear, por isso que eu achei interessante Não, perguntar. porque, veja, a outra, que é mais limpa ainda, que é difusão, onde tem muito investimento, quer dizer, eu acho que ainda não está próximo de ser alguma coisa economicamente viável, entende? Uhum. Quer dizer, você realmente extrair energia a partir da fusão, porque esses laboratórios onde faz, é muito importante, deve-se continuar fazendo pesquisa. O ITER, que é um grande laboratório que estão fazendo na França, onde vai ter com alta potência e eles esperam que vai ser com ganho de energia considerável, entende? Uhum. Mas é um processo muito complicado, entende? Então, mesmo que... Acho que não vai ser para qualquer país produzir o seu reator de fusão. Reator de fissão não é uma coisa tão impossível de fazer, não é coisa tão cara, porque é uma tecnologia muito bem dominada, entende? Uhum. Uhum. Quer dizer, tem o reator de fusão e o reator de fissão. Na fissão, o que você faz? Você coloca lá dentro urânio, enriquecido em 235, porque o urânio 235, quando ele fissiona, ele libera nêutrons. E esses nêutrons são usados para obrigar os outros 235 a se fissionar. Então, você começando com poucos, você ganha e você está produzindo energia. E cada fissão produz energia. Esquenta a água, faz turbina girar, produz energia elétrica, entende? Uhum. Agora, a fusão também produz energia, mas você tem que vencer, por exemplo, você quer fundir dois deuterons. Eles têm carga positiva, eles não querem se fundir. Você tem que dar energia para eles se fundirem. Mas eles estão dentro de um recipiente metálico, por exemplo, um gás de deutério. Quando eles colidem com a parede, eles perdem energia, quer dizer, você não consegue manter essa fusão funcionando de forma contínua, sem fornecer um absurdo de energia. Você tem que colocar um campo magnético que eles não consigam tocar a parede, porque quando eles só colidam entre si, quer dizer, para você obrigar os dois a se fundirem, porque na fusão você ganha muita energia. Uhum. Bom, isso é complicado. Os núcleos muito leves, quando se fundem, geram energia, e os núcleos pesados, quando se quebram, fundem energia. Entende? Geram energia. A curva é assim: o pico está no ferro. Os mais leves que o ferro, você ganha energia fundindo eles. Os mais pesados que o ferro, eles ganham energia se quebrando, entende? Isso é uma propriedade dos núcleos. Não, mas, bom, se a senhora quiser acrescentar alguma coisa, para mim... Tanto ganhar energia fundindo leves, como pode ganhar energia quebrando, fissionando pesados. E o mais fácil de fazer fissionar é urânio, então se usa urânio. O Brasil tem muito tório e tem várias tentativas de fazer. Eu acho que seria possível, acho que mereceria um bom investimento, mas nunca se faz para uma coisa um pouco que não é certeza, então aí é mais difícil dar dinheiro para coisas que não são garantidas. Entendi.
Veremos no futuro, então, né? Veremos. Muito obrigada. Perguntou, eu não sei se ainda tem um pode. minuto. Se eu esqueci de alguma coisa, pode falar. Você não me perguntou sobre preconceito contra a mulher, dificuldades na carreira como mulher? Na parte que eu ia perguntar da universidade, que eu falei, como é que era a situação, como é que era para a mulher, né, naquela isso eu ia não, porque acho que vale a pena mencionar, claro, porque claro. não é. Como é que foi na sua carreira toda essa questão? Muitos obstáculos em muitos momentos, entende? Essa que é a verdade. O preconceito existe e a barreira existe, entende? E eu vou repetir um pouco uma coisa que eu te falei numa outra entrevista, não foi tanto dos chefes como dos colegas, entende? Colegas homens que estão no mesmo nível, um pouquinho acima talvez, ou comparável, mas já estão na carreira, não tanto acadêmica, mas na carreira administrativa, estão um pouco acima, porque os homens são sempre preferidos, né? Eles não aceitam que uma mulher possa competir com eles, que fique no mesmo nível. Então, puxam o tapete. Não todos, porque nem todo mundo é mau caráter, né? Mas tem muitos que puxam o tapete de fato. Criam para você situações muito difíceis, te obrigam a renunciar a coisas, te obrigam a desistir de coisas, porque te colocam diante de uma encruzilhada em que você não tem opção, entende? Sim. Isso aconteceu muitas vezes. Então, é difícil. E isso durante todo o período, todos esses anos, não melhorou hoje? Não, melhorou hoje, porque hoje estou aposentada, professora sênior, não tendo mais nenhum papel administrativo, ou possibilidade de ter papel administrativo, só científico e acadêmico, e hoje eu sou mais reconhecida, então não tenho mais esse problema. Entendi. Mas até me aposentar, até 2 anos antes de me aposentar, me sacanearam de verde e amarelo. Entende? Nossa, isso aí é um problema realmente, né? É um problema. Bom, mas, eu quero dar um recado. Ninguém deve se desanimar com isso, porque a gente consegue avançar, só que precisa ter certas propriedades. Você precisa ser resiliente, quer dizer, você não pode entrar em depressão porque aconteceu uma desavença ou aconteceu um problema. Você tem que jogar para trás e dizer, eu sou mais forte, eu vou acabar. Não, tem que persistir, como a Ana Maria Endler fala, tem que persistir. A gente não pode desistir. Tem que persistir e tem que ter ambição, porque muitas vezes a coisa é difícil. Se você não tem ambição, você diz, puxa vida, estou fazendo isso para quê? Você está fazendo porque você quer ganhar. Você tem uma maquininha dentro de você que te obriga a querer sempre ir mais para frente, entende? E tem que trabalhar muito. Que te impulsione, né? Muito trabalho bem feito, resiliência, ambição e não desistir trazem seus frutos. E mais um recado que eu quero dar isso para os jovens: vale a pena. Vale a pena, porque a vida de cientista é a melhor das vidas, entende? Você faz aquilo que você gosta, aquilo que te apaixona, aquilo que te interessa profundamente e ainda te pagam para isso. E você, se você tiver um emprego, claro que não está cada dia mais difícil, te leva a viajar muito, a conhecer pessoas interessantíssimas, a ir para conferências, a conhecer lugares novos. Olha, o que eu viajei, os meus amigos morrem de inveja de mim. Já fui para o Japão várias vezes, para a China várias vezes, fui para o Vietnã, fui para a Rússia, fui para a Europa, quase todos os países, Canadá, Estados Unidos, quase todos os países da América do Sul. África do Sul, é muito gostoso. E a área da física nuclear também, a senhora incentiva o pessoal, quem tiver alguma Exatamente, área de física nuclear, venham trabalhar com a gente no Peletron, no Ribras, venham fazer doutorado conosco, que é um aparelhinho genial, a gente faz experiências interessantíssimas. Ele ocupa um andar inteiro, é isso? O Peletron.
O Peletron fica num prédio só do Peletron. Tem Vou te um mandar uma prédio. fotografia. O Peletron é um acelerador vertical, tem uma torre que se destaca na cidade universitária, é o cartão postal do Instituto de Física. Legal ter essa Não, foto, temos que fazer importante. propaganda. Com certeza. Funciona e funciona muito bem. Muito bom. É boa essa foto também. Que legal, tá? Espero que, bom, enfim, não sei se a senhora quiser acrescentar mais alguma coisa, mas para mim eu adorei. Não, eu também, acho que só quis dar o último recado otimista. Claro, é importante, a intenção também é essa, né? Chamar as pessoas para a área e os jovens, né? Abrir os olhos, os horizontes também. Mas muito bom, muito obrigada, então, pela entrevista, foi muito boa. Muito obrigada a você, Florência, foi muito gentil e é uma grande honra ficar tanto tempo aí falando de mim, puxa vida. A honra é do Ladif, completa.